Foi. Bom dia, colegas. Estamos aqui, demoramos um pouquinho porque estamos enfrentando as dificuldades da tecnologia. O Moodle, que sempre fez as gravações dessas aulas, o Zoom, agora se negou a fazê-lo e o que está acontecendo é que eu botei o celular olhando para o meu computador aqui do escritório para tentar gravar essas aulas, se dificuldade houver de colocar isso no Moodle depois. Não sei se vai durar uma hora, eu vou tentando ver o que é possível. Pois bem, na última aula nós tratamos de dois tipos especiais de empregados, que eram os empregados rurais e os empregados domésticos. Figuras particulares excluídas da CLT por disposição expressa e que têm leis próprias para a sua regência. A Lei 5889 do empregado rural, que trata do empregado rural, não do gênero trabalho rural, que inclui veterinários, trabalhadores esporádicos e eventuais, mas do empregado rural, e a Lei Complementar 150, que trata do empregado doméstico. Esses dois trabalhadores, apesar de expressa disposição de exclusão da CLT, lá mesmo se prevê que as leis particulares podem dizer que algumas regras da CLT se aplicam. E elas dizem. Mas talvez é importante, nessa revisãozinha rápida que fazemos sempre, lembrar que os dois têm ainda uma proteção constitucional. Constituição de 88, no artigo 7º, de uma maneira delicada, já detalhamos isso, não vou voltar na revisão, mas trata das duas figuras, e trata por trabalhadores, trata pelo gênero e não pela espécie, pela ideia que sustentei lá atrás, no sentido de que possa ser essa a intenção do legislador para proteger não só os empregados, mas os trabalhadores. Aliás, o que absolutamente se renova em tempos de pandemia e do que se pode pensar num novo direito de trabalho, de um direito de trabalho emergencial, que precisa pensar em proteger, numa revisitação aos seus conceitos, não só o empregado, que era o seu foco, mas muito mais outros tipos de trabalhadores, especialmente porque, como tenho sustentado, o cardápio de formas de trabalhar... Opa, saiu, entrou o Matheus aí. Mas o cardápio da forma de trabalhar é maior do que os empregos, e insisto que eles vêm em via de extinção e de diminuição dramática, porque outras formas de trabalho haverão de ser praticadas. Mas é a Constituição, no artigo 7º, que é o ponto central dos direitos individuais do trabalho, ela fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Tentando fazer essa equiparação, os próprios primeiros anos da Constituição evidenciaram que isso era impossível na medida em que havia regra prescricional distinta para ambos, por exemplo, e que hoje é a mesma prescrição do inciso 29, mas hoje ainda existem diferenças que estão no horário noturno. O horário noturno urbano é um, o horário rural são dois. Agricultura e pecuária têm regras distintas. Então, isso é para evidenciar que realmente não há essa condição de equiparação total, mas a ideia de proteção pode ser a mesma. E cada vez mais nós vamos ter que trilhar esse caminho de proteger todos, não especificamente os empregados. É uma revisitação, é uma readequação e uma revisão do próprio direito do trabalho, nos seus princípios, inclusive. Como disse, em especial, no importante princípio da proteção, que tem que proteger também todos os trabalhos e não só o emprego. Vejam que em momentos de pandemia acabamos de ver a necessidade pela contingente de, acho que falei 100, mas são quase 50 milhões de trabalhadores informais que precisam do trabalho para viver e precisam igualmente da proteção do Estado. E a outra observação constitucional diz respeito lá ao parágrafo único desse mesmo artigo 7º, que incluiu alguns daqueles direitos elencados ao longo dos 34 incisos, alguns direitos os atribuiu-os ao empregado doméstico, ao trabalhador doméstico. Isso eu posso ver como empregado doméstico. Não acredito que um jardineiro que vai uma vez por mês na minha casa vai ter aqueles direitos, porque obviamente não lhe dizem respeito. Mas vejam, se
rapidamente ainda, o trabalho e o emprego rural é aquele com as mesmas características de continuidade, no caso da dicção do rural, subordinação, pessoalidade e onerosidade. Ele tem algumas características particulares, o tipo de atividade e o local onde se realiza. O tipo de atividade primária, mas se permite emprego rural até a primeira transformação, os pequenos negócios, as pequenas indústrias. E, no entanto, elas devem ser praticadas no meio rural. Quem diz o que é o meio rural é o direito administrativo, que vai cobrar ou IPTU ou ITR. Isso é fácil da gente ver, não é atribuição do direito do trabalho. Se pagar IPTU somente pode ser emprego urbano, se pagar ITR somente pode ser emprego rural. Então, é nesse sentido que a gente confrontou da observação da lei os dois conceitos de empregado e empregador para ver quem é essa figura que exerce até a primeira transformação, por assim dizer. Aquele exemplo eu gosto muito, dos vizinhos em área rural que plantam cana-de-açúcar e um faz simplesmente melaço e caldo de cana e o outro daquela cana faz combustível. Isso é uma situação que evidencia dois tipos de trabalho muito diferentes e ao primeiro atribuiria a condição de emprego rural, ao segundo impossível fazê-lo, quando transforma a matéria-prima, um alimento, para fazê-la motor e energia. Pois bem, o empregado doméstico tem características particulares e que tem a ver com duas questões. Ele serve ao âmbito doméstico, não é só quem ele assina a carteira, mas todos os familiares que guarnecem a casa, que participam da casa, e a sua atividade é no âmbito residencial, não é na casa, porque pode ser o jardim, pode ser o pátio, pode ser a área externa da casa, como um motorista particular, que às vezes nem na casa aparece e faz serviços familiares externos. A grande distinção se estabelece no âmbito da finalidade lucrativa. O trabalho doméstico ele é instrumental para que o seu empregador possa realizar a sua atividade profissional, como uma visão assim de regra, por assim dizer. Mas o fato é que o trabalho rural não pode gerar lucro ou buscar lucro ou manejar fins econômicos. Eu preferia até, não fosse a dicção da lei, ao invés de finalidade lucrativa, eu preferiria a referência a fins econômicos. Não pode buscar lucro, e se houver, há uma desnaturação e, portanto, esse trabalho que é menos protegido, tem menos direitos do que o empregado comum, pode ser vítima, por assim dizer, do princípio da primazia da realidade e vê-lo reconhecido como um emprego comum, com mais direitos e consequências jurídicas e econômicas bastante claras. Deixei de propósito para a gente ver uma comparaçãozinha que vai nos fazer pensar entre o doméstico rural e urbano e que tem a ver com aquela chácara. Chácara ou pequeno sítio, há uma brincadeira que se diz que são duas as alegrias. A primeira, quando se compra, que é tudo muito lindo, lidar com a terra, estar envolvido num ambiente livre. E a segunda, quando se vende, porque este trabalho todo, este prazer se transforma em trabalho, se transforma em preocupação econômica. Então, os sítios têm esta dúvida que se brinca nesses termos. Mas a diferença está entre ser, primeiro, meio rural ou meio urbano. A primeira definição que vamos ter. Mas a mais importante delas vai ter a ver com a finalização, a busca de resultado econômico. Se neste sítio eu tenho apenas empregados que trabalham para manter, sítio em zona rural, para manter esse sítio e eu custeio absolutamente tudo, posso ter sim empregados rurais. A atividade desses trabalhadores vai cuidar da horta, cuidar do pomar, cuidar de um galinheirinho, algumas coisas assim. Posso tê-los como empregados rurais. Se isso for em zona urbana, por óbvio, não poderá ser. Mas em zona urbana, eu posso ainda ter esses mesmos trabalhadores e quando muda aquela percepção que eu disse do sítio ser divertido para ele virar um problema, um novo problema, nós vamos ter justamente eu ter a ideia de vender as verduras, vender os legumes para diminuir o custo do sítio que está muito caro, e se eu fizer
esta finalidade lucrativa ou econômica, eu desnaturo aqueles empregados domésticos. Então, não posso imaginar que a minha cozinheira, o meu assistente de pátio num sítio que possa ser empregado doméstico, se nesse sítio eu tiver finalidade lucrativa. Pois bem, feita essa pequena revisão, vou fazer uma outra tentativa de entrar no Moodle gravando. Vou interromper o vídeo que já está gravado no meu telefone e volto em 1 minuto, ok? 1 segundo só.